Boa tarde a todas e todos. Nós vamos dar início, então, à terceira mesa do dia de hoje, ok? Com a presença do Bernardo João do Rego Monteiro Moreira, da UERJ. A fala dele é intitulada "O arbitrário do significante é o arbitrário do despotismo oriental. A origem da linguagem significante e a origem do Estado". Depois, o Gabriel Prado Rodrigues, aqui da UERJ, que vai falar o sentido de política no funcionalismo ético-estético de Gilles Deleuze. E depois, o Kaique Coelho, da UERJ, que também vai falar sobre burocracia, escrita e a questão minoritária, a possibilidade de uma aceleração transindividual. Eu vou mediar, então, essa mesa, tá bom? Na ausência do Sandro, eu faço isso. São 20 minutos, como vocês sabem. Depois a gente abre um tempo para as perguntas, ok? Boa mesa, gente. Começar, então. Boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação. Então, sou o Bernardo, faço mestrado aqui no programa de pós-graduação de Filosofia da UERJ, né? Fiz graduação em Ciências Sociais na UF. E o meu tema é o tema da teoria da origem do Estado, mais precisamente no Antiédipo, com algumas interlocuções com algumas passagens do Mil Platões, mas o foco principal do meu trabalho é o estudo do Antiédipo, mais especificamente do capítulo 3, mais especificamente, né, dos subcapítulos 6, 7 e 8, que é onde eles vão discutir o que eles chamam da máquina a máquina bárbara ou imperial. Né? E aí o título dessa apresentação é uma formulação que aparece no subcapítulo 7, né, que é sobre a representação imperial, né, onde eles estão discutindo esses problemas de representação na máquina imperial. E eles fazem essa formulação, né, o arbitrário do significante é o arbitrário do despotismo oriental. Né? O arbitrário do significante, a gente lembra do Saussure, né, do linguista estruturalista, que vai justamente tentar entender essa relação de arbitrariedade, né, entre o significante e o significado. E o despotismo oriental é a formação social referência para pensar a origem do Estado. Esse termo ele tem uma proeminência muito grande dentro da historiografia marxista. Ele, né, começa a surgir principalmente nos trabalhos do Marx sobre as formações econômicas pré-capitalistas. E aí, encaminhando, né, e começando a apresentação propriamente, né, o que eles vão chamar, né, de regime significante está com uma referência direta a algo que vai ser mais desenvolvido no volume 2 do Mil Platões, né, pela divisão que a gente tem aqui da editorial brasileira, que são os Platões sobre a questão da linguística, e aí eles dividem, né, regimes de signos. Né? E todos os regimes de signos dentro do Mil Platões são pensados do ponto de vista do regime significante. Né? Então, a gente tem o regime pré-significante, o regime significante, o regime contra-significante e o regime pós-significante. Cada um deles diz respeito a uma determinada formação social, um determinado agrupamento político. Né? E essa questão, acho que a via de entrada mais interessante para a gente pensar, e que é como eles começam até um diálogo com Derrida, é em cima do problema da escrita. Né? Porque no que é chamado os selvagens, né, na máquina territorial primitiva, como dá na periodização do Antiédipo, você não tem uma escrita propriamente dita. Você tem o que eles chamam de grafismo. Ou seja, são processos de marcação do corpo que não tem uma hierarquia verticalizada entre, né, significante e significado. Né? No grafismo, a voz ela ainda não tem essa proeminência sobre, né, o significado. Então, o grafismo ele funciona justamente como essa inscrição sobre os corpos no que eles chamam, né, do teatro da crueldade primitivo, né, que são esses processos né, de marcação do corpo para a produção de memória, né, por esse par, o olho que avalia, né, o processo de marcação do corpo e a dor do corpo. E isso é um processo de produção de significação
né, que ainda é muito diferente do que você vai ter numa escrita significante. E aí que começa o diálogo com o Derrida, né, que principalmente no Gramatologia vai tratar um pouco, né, dessa relação de significante e significado e como isso se dá antes de você ter propriamente, né, uma estrutura significante da língua, né? E aí o que o Derrida, né, e aí o Deleuze e o Guattari, de certa forma, desvirtuando um pouco o que o Derrida estava propondo, né, de propósito, né, para um pouco mostrar a verdade que o Derrida não estava exatamente expondo, né, é o que você tem na escrita significante é porque você subordina a voz à escrita e assim a escrita se torna subordinada à voz, né? Então, o que a gente vê na escrita alfabética, você não tem nenhuma relação mimética com o significado, né? Você tem sons que são estruturados e essa estrutura de sons, né, que tem a voz como, né, de certa forma, o seu transcendente, organiza toda a escrita e toda a significação. Então, você tem a produção de um código linear de fala e um código linear de escrita. E a primeira forma histórica, né, onde essa língua vai ser organizada é o que eles chamam, né, na letra da lei, né, lei com L maiúsculo. Porque, né, nos primeiros estados, a principal forma de organizar a linguagem era pelos documentos burocráticos, pelos documentos legais, pela produção de um direito, propriamente dito. E assim, o significante ele é posto nessa posição de transcendência, né? O que eles vão chamar de uma voz fictícia das alturas, que revela o significado por trás dos signos, né? E aí a gente tem que lembrar que, né, nos primeiros estados históricos, né, do modo de produção asiático, você tem uma identidade entre o déspota e o Deus. Então, a revelação do significado por trás da letra da lei é a revelação de uma palavra divina, de uma palavra profética, né, que comanda a presença e comanda um processo, né? O déspota, ele diz, será assim, e é realmente o que acontece, né? Então, ele tem um poder na palavra, né, que é algo que no postulado de linguística, né, que é um dos platôs desse volume 2, eles vão dizer, né, que o signo ele funciona como palavra de ordem, né? Ele ordena a presença de algo. E aí tem uma interlocução interessante que eu queria trazer também com um artigo que o Ulisses Pinheiro, né, da UFRJ, lançou esse ano na revista La Deleuziana, né, que estava comemorando os 50 anos do Antiédipo, que é um artigo justamente sobre o papel do Derrida no Antiédipo. E lá ele traz uma interlocução entre o Derrida e o Rousseau, que aparece no Gramatologia, né? O principal texto que o Derrida se concentra para falar sobre o Rousseau é um texto chamado Ensaio sobre a Origem da Língua, né? O Ensaio sobre a Origem das Linguagens, né? O termo em francês dá para traduzir das duas formas. E lá o Rousseau está muito preocupado com determinar onde se situa essa diferença entre a natureza, né, o homem em seu estado de natureza, e o que a gente poderia chamar propriamente de cultura, né? E o Rousseau ele vai tentando determinar onde isso acontece, quando a língua vai, né, de meramente um canto não estruturado para se tornar, propriamente dito, né, uma linguagem significante. Só que aí o que o Derrida identifica, né, e isso o Ulisses ressalta bastante, é que, em última instância, ele está tentando determinar esse ponto de diferença entre a indeterminação do processo de significação e a determinação. Ele está tentando determinar a fronteira entre o indeterminado e o determinado, né? E que, enfim, é uma operação que o Derrida vai até aproximar de certas operações que o Hegel vai tentar fazer, né? E quando o Rousseau faz isso, né, ele tem essa noção de um estado de natureza, né, bom e puro e inocente e não contaminado, né? Então essa negatividade da sociedade, a negatividade da cultura, ela é vista como a origem do mal, de algo que vem
de fora, né, que coloniza os selvagens de fora e assim traz esse mal que seria a sociedade. E a interlocução que o Ulisses vai pegar, né, do Derrida com o ponto do Deleuze e do Guattari no Antiédipo é justamente, né, desse conflito do Estado com, né, o Estado enquanto esse fora, com essas sociedades que são contra o Estado, né? E aí a inspiração do Pierre Clastres, né, que vai estudar os ameríndios no Brasil, e essas organizações políticas que se estruturam para impedir que o poder estatal se cristalize, se estruturam para impedir que haja a formação de um estoque econômico, né? Não por uma deficiência, mas por uma organização ativa para que isso não aconteça, né? Então você tem um conflito entre esses dois, né? Esse Estado que vem de fora e essas sociedades contra o Estado, né? E, no fundo, a determinação que o Rousseau está tentando indicar seria uma certa condição de impossibilidade, né? Que, ao mesmo tempo, permite que essa passagem se dê, mas previne que a oposição binária se instaure, porque, de certa forma, parece que o Estado ele sempre esteve lá, ele sempre esteve à espreita, mas ele efetivamente não estava lá, né? Então é uma passagem ao mesmo tempo impossível, né? Um Estado que é o tempo todo esconjurado, o tempo todo afastado, que a própria sociedade contra o Estado não permite que ele surja, mas é uma passagem necessária, né? E é aí que se situa a questão desse momento do arbitrário, né? Só que aí a gente fica, né, falando sobre o Estado, as sociedades contra o Estado, e a referência histórica ela fica meio bagunçada, né, de qual Estado que a gente está falando, né? E essa é uma questão que o Deleuze e o Guattari vão tratar muito, né, no Antiédipo, sobre o problema da origem histórica do Estado, né? E eles vão indicar que os historiadores eles vão, né, vão ao Egito, vão à China, vão aos Sumérios, vão à Mesopotâmia, e eles, cada vez que eles voltam mais, eles acham mais ruínas de estados mais antigos ainda, né? Estados, eles até brincam, né? Estados até neolíticos, né? Então, como que surge, né? Qual é o momento inaugural, né? Então, assim, o arbitrário do signo, né, que a gente trata no Saussure, né, seria o arbitrário do despotismo oriental, justamente no sentido que você tem, nesse momento inaugural, uma soberania do déspota sobre essa massa escravizada, né, que organiza toda uma objetividade histórica, no sentido que ela produz a história do ponto de vista dela, né? O Estado, ele parece se pressupor porque o que vem antes dele já é produzido como antes dele, né? Então, por isso que eles vão chegar a afirmar que toda a história é historiografia. Toda a história é escrita de história, né? Você não tem a história objetiva, os fatos que a gente acessa de fora e vê aqui a progressão linear, né? Toda a história é historiografia no sentido que a gente só pode ler a história do ponto de vista da história que é escrita. E a história que é escrita é a história, né, a história universal da contingência, né? Ela vai explorar esses furos na história como ela é contada universalmente e hegemonicamente, mas a escrita da história que a gente tem acesso é a escrita da história dos vencedores, né? Daqueles que dominaram. Então, por isso, eles estão explorando aqui toda uma semiótica da forma Estado, né? Toda uma produção de sentido da forma Estado. E é assim que o Estado vai erigir esse significante despótico e alcançar esse monopólio da significação, né? Isso, né, no sentido dos regimes de signos, né, vai dar no que eles chamam, né, do regime paranoico significante, né, dentro dessa oposição que eles fazem entre a paranoia e a esquizofrenia, que, enfim, infelizmente não dá tempo da gente explorar hoje. Mas, voltando a algo que eu disse antes, né, o que é esse regime paranoico significante, né? Toda palavra é palavra de ordem, no sentido que o próprio corpo do déspota, o próprio corpo estatal, é visto como o corpo de onde emerge o significante, o corpo de onde emerge a significação. Todos os signos vão remeter infinitamente a ele, e aí você tem todas essas figuras
dentro do corpo estatal que vão ter esse monopólio da significação, né? Os sacerdotes mágicos, os sábios, os juízes, os burocratas, que são os que interpretam o significado, porque eles conhecem a letra da lei, eles conhecem o regime significante. Então, eles têm esse monopólio da escrita e, assim, né, pela contabilidade estatal, pela organização da produção, toda a produção social ela é atribuída ao déspota, né? O déspota ele é visto como aquele que se deve à vida, né, porque é ele que organiza toda a produção, é por causa dele que toda a produção existe, mas, ao mesmo tempo, ele é o senhor da morte, aquele que decide onde as vidas vão ser interrompidas. E aí todo o papel dos suplícios, né, nos estados pré-capitalistas que o Foucault, por exemplo, vai explorar bastante. Tá? E aí eles até vão usar esse termo, né? O déspota ele é o senhor da produção e da improdução, né? Ele tem essa posição divina, né? Enfim, avançando um pouco, o que isso produz, né? E aí tem uma interlocução com o Nietzsche muito forte, né? O Nietzsche da genealogia da moral, que é justamente que nesse terror dos suplícios, né? De o déspota comanda e caso, né, o comando dele seja um comando de morte, ele será realizado, né? Os servos eles vivem sobre esse terror de tal o tempo todo, né? O juiz pode decidir se eles vão viver ou vão morrer. Isso produz uma assimilação física e psíquica da lei, né, e da justiça do Estado nos corpos dos servos, né? É isso que o Nietzsche vai chamar, né, nos estados de né, que o olho ele se torna treinado a fazer uma avaliação impessoal do ato transgressor, né? Você não tem mais esse par olhidor que é para produzir ritos de passagem, para produzir certos rituais de iniciação e de pertencimento do grupo. Agora você tem esse olho do juiz que impessoaliza totalmente o servo e apenas, né, realiza essa punição, né? E pulando né, indo agora já mais para o último tópico, né, essa assimilação física, ela tem tem um certo processo de produção dos corpos que leva para algo que eles vão explorar no Mil Platôs, né, já depois de terem escrito a maior parte das coisas que eles escreveram sobre teoria da origem do Estado, que é o que eles chamam de rostidade, né? A rostidade nos regimes dos signos ela é justamente essa forma de produzir o corpo do ponto de vista do regime significante, né? Então, o corpo ele se torna rostificado, né? No sentido que não mais, como você vê, né, na máquina territorial primitiva, você tem os grafismos sobre o corpo, né? Se você já viu alguma coisa de pintura corporal nos ameríndios, você vê muito que assim, o corpo inteiro fala, né? O corpo inteiro produz significação. No momento onde o Estado se instaura, o corpo ele é rostificado, né? A significação está só aqui, né? Vocês estão olhando só para o meu rosto agora, imagina, né? E esse processo de rostificação ele é muito interessante porque uma das primeiras coisas que você tem nos grandes estados são representações do rosto do rei, do rosto do déspota, né? As máscaras. Então, assim, os olhos e a boca são postos nessa posição, né, de o olho que avalia e a boca que emite o significado, né? E assim o corpo ele se torna disciplinado, né? O corpo ele é totalmente desterritorializado como um extrato orgânico que poderia, né, produzir algum tipo de significação e ele é reterritorializado em prol dessa rostificação do corpo, né? E assim... lembrando da fala de ontem, né, a primeira fala que a gente teve ontem, né, aí está um dos principais processos, né, de produzir esses clichês, né, no sentido de você tem a produção de um extrato de significação e a produção de um extrato de subjetivação, né? Você se torna sujeito quando você tem um rosto designado, quando você é nomeado, né? Então, o próprio rosto do déspota, né, esse ícone dentro dos primeiros estados, ele se torna essa forma de expressão de onde todos os significantes se territorializam nele, né? Qualquer fala é sempre fala referente a um discurso que já foi previamente produzido, a um discurso que está numa posição de transcendência, né?
E para, né, concluir, que já está dando meia hora, isso tudo, eles estão produzindo aqui não uma teoria de um processo de poder ou uma formação de poder de um Estado específico. Eles estão tentando produzir uma teoria da forma Estado, né? O que é a forma Estado e como essa forma Estado vai passar, né, dessas primeiras formações pré-capitalistas para a forma Estado que a gente tem agora, né? A forma Estado ela vai tomar uma outra posição, né? Ela se torna, né, não mais a posição transcendente, mas ela se torna submetida à realização do processo de produção capitalista, né? Então ele tem outro papel, apesar, né, de ainda ter essa dominância sobre a significação. E aí, o que é o essencial da gente entender da forma Estado, que já está presente desde o início da discussão com a máquina territorial primitiva, com o nomadismo, em oposição ao Estado? É porque você tem a organização paranoica, no sentido de, né, repressiva daquilo que foge, de um espaço de interioridade, né? Ou seja, ele exclui tudo aquilo que é exterior em busca de produzir uma totalização. Só que essa totalização ela sempre se dá, ela sempre bate de frente com a impossibilidade de fechar a sua estrutura, né? Ou seja, você não tem como produzir um Estado totalmente fechado em si, né? Dentro dele você já tem linhas de fuga, dentro dele você já tem bodes expiatórios, dentro dele você já tem, né, fluxos e processos de desterritorialização que abalam essa interioridade fechada, né? Então, o Estado ele tem que estar o tempo todo pressupondo a si mesmo, né? Não só, né, no sentido de pressupondo a sua unidade, pressupondo a sua totalização, mas pressupondo que ela sempre já existiu, né? Justamente no sentido que ele parece pressupor as suas condições de possibilidade quando as sociedades que são, entre aspas, anteriores a ele não estavam a caminho de produzi-lo, né? Ele tem que produzir as suas condições de possibilidade retroativamente. Por isso que, no início do capítulo 3, né, eles dizem que você... né, só é possível ler a história universal à luz da história do capitalismo, né? Só é possível ler a história, né, a contragosto, né, né, retroativamente. E aí isso aponta para algo que o Cyberton Blanc, né, que é um autor que fala sobre Deleuze, Guattari e Marx, vai chamar de acumulação primitiva do poder estatal, né? Se vocês já leram o livro 1 do Capital, o livro 1 do Capital ele termina com uma seção chamada A Acumulação Primitiva, que é onde o Marx vai mostrar, bem, mas como que produziram-se as condições necessárias para que esse processo inteiro se consolidasse economicamente? E ele vai mostrando que esse processo ele pressupunha uma série de coisas que o capital ainda não tinha poder para realizar, né? Então é como se o capital voltasse no tempo e se reorganizasse, né? Mas assim, a gente só lê ele dessa forma porque é assim que a história é escrita, né? A gente imagina, né, que a história vai linearmente seguindo até, temos o capitalismo, se desenvolveu, estocou, acumulou e chegou o capitalismo. Mas isso é uma leitura, né, que é feita retroativamente. Então é isso que ele quer dizer com a acumulação primitiva e é isso que o Cyberton Blanc aponta para uma acumulação primitiva do poder estatal, né? Que ele coloniza essas sociedades não só economicamente, não só politicamente, mas coloniza também a história delas. Elas se tornam um prelúdio a ele, né? Elas não têm mais qualquer autonomia. Elas são só, né, uma introdução. Então, tudo aquilo, né, que é desterritorializado, tudo aquilo que é descodificado, tudo aquilo que escapa o regime significante, se torna esse exterior excluído. E aí a gente vai estar sempre se defrontando com um problema topológico da diferença entre interior e exterior, né? Tudo que é exterior é o que é uma ameaça ao Estado, né? E aí, citando uma passagem do livro do Guéron sobre Deleuze, Guattari e Marx, né? Ele, né, cita determinado momento onde eles estão falando sobre esse exterior que ameaça, né? Onde ele diz: o que deve ser eliminado é tudo que parece atrapalhar a designação de sentido clara e apolínea desse significante, né? Tudo que escapa ao que é claro, tudo que escapa ao que desce dessa transcendência, deve ser eliminado. Ou seja, o crime,
o transgressor, o desviante. E aí, né, olhando em terras brasileiras, né, o periférico, a pessoa racializada. Então, são processos onde você é produzido como fora. Você é produzido como exterior e por isso você deve ser eliminado, né? Ou, né, o ame ou deixe, né? Esteja conosco ou fora daqui, né? Mas enfim, é um pouco isso que eu queria falar hoje, gente. É isso, obrigado. Oi, gente. Alô, alô. Alô? Tá ligado isso aqui? Tá ligado? Sério, nem parece. Daqui. Tá ouvindo? Daqui nem parece. Gente, boa tarde. Não tá ligado, né? Tá ligado sim. Tá ligado sim? Bota aí quem tá ligado. Tá ligado ou não tá ligado? Tá ligado. Mas tem um chiado agora, não tem? Então tá bom. Gente, boa tarde. Eu sou o Gabriel. Primeiramente, agradeço a organização do evento, a presença de todo mundo e a atenção por esses 20 minutos, né? Eu faço doutorado na UERJ, né? Eu estudo Deleuze. Eu sou formado em filosofia e tenho mestrado em filosofia também. Então, eu gosto de filosofia. Então, em primeiro lugar, essa fala... lembrando também, né, que é sobre isso que eu estou chamando de funcionalismo ético-estético, né? Em primeiro lugar, é um recorte, né, de um tema muito mais amplo, então eu espero que isso não prejudique a exposição, né? E, em segundo lugar, o que eu estou chamando de funcionalismo ético-estético, é claro, né, quem conhece Deleuze e Guattari sabe que são termos de Deleuze e Guattari, então eu poderia usar outros termos, é um termo que tem função esquemática aqui, né? Não é algo cujo nome seja tão importante, né? A nomeação seja tão importante. Enfim, e dentro disso, então, antes eu quero expor brevemente assim, a ideia de funcionalismo, né? Como ela aparece no Anti-Édipo, que é primeiro dividido em duas partes, né? Em primeiro lugar, o Deleuze e Guattari vão dizer que o funcionalismo, né, no sentido que os interessa, né, que é um funcionalismo molecular, como eles dizem, ele não distingue, conforme os exemplos do Anti-Édipo, né, entre os campos biológico, sociológico, linguístico, por aí vai. Ou seja, a separação desses campos ela é restrita a uma versão molar de funcionalismo, né, supondo aí a distinção Deleuze e Guattari entre molar e molecular. Então, em primeiro lugar, o funcionalismo de Deleuze e Guattari ele se refere ao campo molecular, né, ou seja, ao nível que a gente pode chamar de micropolítico das máquinas desejantes, certo? Em segundo lugar, como também dizem, né, o Deleuze e Guattari, o funcionalismo molar não foi suficientemente longe, né, porque, em outra expressão deles, as máquinas orgânicas ou sociais não funcionam da maneira como se formam. Assim como as máquinas técnicas não são montadas tais como são usadas, né? Então, explicando essa analogia, nas máquinas sociais, enquanto construtos reprodutivos, né, nos termos da diferença e repetição, construtos identitários, elas são formadas por mecanismos, do ponto de vista dos objetivos funcionais superficiais em que elas obedecem, invisíveis, né, porque são moleculares. Justamente moleculares no sentido que dizem respeito à instância em fluxo, né, do desejo. Então, a máquina social, já, né, por sua vez, ela funciona de acordo com o preenchimento de espaços social, linguística, orgânica, política, teórica, psicologicamente pré-determinados, né? Mas a formação dessas máquinas se dá justamente em outro regime, que é o dito molecular ou do desejo. Até aí tudo bem, né? Então, para resumir, os dois pontos desse funcionalismo molecular: primeiro, é restrito ao campo imanente da molecularidade; segundo, define, enquanto locus, matriz genética da máquina social, né? A instância que diz respeito a como essa máquina se forma. Esse é o primeiro aspecto. Em segundo lugar, a outra parte nomeada do termo que eu estou usando, né, que é a parte ético-estética, né, sobre o ético-estético, ele faz referência, essa nomeação ela faz referência ao termo de Félix Guattari, que em seu último livro de 1992, né, Caosmose, ele fala de um paradigma ético-estético.
Vai dizer o Guattari, né, que aí eu que estou dizendo, mas enfim, é isso. A sua estratégia teórica e prática, ela consiste, né, e aqui eu vou citar ele, em fazer transitar as ciências humanas e as ciências sociais de paradigmas cientificistas para paradigmas ético-estéticos. A questão não é mais saber se o inconsciente freudiano ou o inconsciente lacaniano fornecem uma resposta científica aos problemas da psique. Esses modelos só serão considerados a título de produção de subjetividade, entre outros, inseparáveis dos dispositivos técnicos e institucionais que os promovem e de seu impacto sobre a psiquiatria, o ensino universitário, os mass media, por aí vai, fim de citação. A gente pode ver então que o termo ético-estético, tanto quanto o termo funcionalismo, diz também respeito à dimensão genética da subjetividade, né? Em sua operacionalidade própria em relação aos dispositivos molares que os condicionam. Então, o ético-estético, a gente pode dizer que ele adiciona, né, apesar disso, uma outra dimensão à questão funcional, né, expande a questão funcional, uma vez que a ideia de função, né, por si só, prima facie, né, diz respeito somente à restrição relativa de um certo mecanismo, né, restringe o escopo de um certo mecanismo, tomado anteriormente de forma mais ampla, né, a ideia de função. Então, o paradigma ético-estético do Guattari é ético, pois ao considerar os saberes, como diz lá o Guattari, né, a título de produção de subjetividade, entre outros, ele torna relevante, para tornar uma expressão de Foucault, não os modos de veredicção de cada saber, em particular, mas a maneira como cada saber, a gente pode dizer, é um polo, né, gravitacional no plano de rede de relações nas quais se enreda todo o elemento, né, da realidade. Sem que, no entanto, e aí entra a parte ética do conceito, seja perdido o sentido de ação. Perde, então, certa axiomatização, se a gente puder falar assim, né, de um saber em particular. Perde-se também a figura do sujeito, como hipotético observador e articulador desse saber, mas não se perde o conceito de agência ou ação. Só que a agência passa a ser dita do tempo, ou ainda do real, se quiser, né, enquanto rede de relações, concebido enquanto rede de relações, ou linhas, ou fluxos. O saber, por sua vez, passa a ser relevante ainda, mas enquanto momento integrante dessa rede de relações. Eu vou desenvolver melhor um pouco depois disso. Então, isso define a parte ética, né, do conceito. É também um paradigma estético, porque a ética, como agência distribuída, né, espalhada, se a gente pode falar assim, né, já que ela sai da figura unitária do sujeito e vai para o tempo ou para o real, ou ainda, nos outro termo de Deleuze e Guattari, um agenciamento, né, não agência, mas agenciamento. Essa ética ela não é etologia nem livro de mandamentos, né? Ou seja, na medida em que a ética ela se faz desde a matriz genética da subjetividade, como do próprio real, matriz que é também o plano molecular do desejo, refere-se diretamente à estética enquanto escopo da sensibilidade, ou, um termo de Henri Bergson, do plano do sensório motor. Temos então um funcionalismo, o que define o pré-individual do desejo como dotado de certa organização, na medida em que delimita suas próprias funções, ainda que não sejam funções molares, mas ainda tem funções. É um funcionalismo ético, pois toma a ação como condicionada diretamente pelas funções moleculares. É um funcionalismo ético-estético, pois essas funções moleculares incidem diretamente sobre a sensibilidade e, portanto, sobre tudo que é percebido pela sensibilidade, né, que entra no registro dessa sensibilidade, afeta a sensibilidade. Então, a ideia de funcionalismo, ela encarna, antes de tudo, né, o esforço de Deleuze e Guattari, como a gente sabe, em se afastarem da psicanálise. Enquanto a psicanálise é bastante dependente, né, da ideia de interpretação, sobretudo como operador de análise clínica, a esquizoanálise ela se baseia, né, vamos dizer lá o Deleuze e Guattari, no princípio de um funcionamento, tomado no sentido mais geral possível. Mais geral possível no sentido de que não deve ser restrito a campo pré-definido algum, como a gente já estava dizendo, né? Exemplos desse tipo de definição são justamente os adjetivos que eles usam: biológico, sociológico, linguístico, indicados no antiédipo. É também nesse sentido que no livro Deleuze e Guattari substitui a interpretação pela noção de experimentação. Aqui corresponde substituição alegórica do divã, né, psicanalítico, pelo passeio do esquizofrênico, que aparece lá no início do antiédipo, que todo tipo de objeto, seja natural ou artificial, supondo essa distinção, né, serve para a construção de um certo processo. É também nesse sentido que os delírios do mais famoso paciente póstumo de Freud, né, Schreber, funcionam. Eles constituem uma estrutura simbólica coerente, cuja lógica não deixa de ser mapeável, como ilustram os relatórios do próprio Schreber, né, analisados lá pelo Freud. Funcionar, então, em outras palavras, é ter força de criação ou composição. Outro nome para funcionalismo, então, é construtivismo. Dada a imanência sempre pressuposta pelo Deleuze e pelo Guattari, devemos dizer que se o delírio de Schreber funciona tudo aquilo que chega a ganhar consistência o bastante
para reivindicar cidadania no que a gente chama de real. Em outras palavras, para parafrasear o prefácio da filosofia do direito, né, hegeliana, o real é o que funciona e o que funciona é real. Essa é outra forma de dizer que o que importa é o funcionamento de um certo arranjo de elementos, seja ele qual for, sendo irrelevantes categorias extrínsecas desse funcionamento, como erro, desvio, falta ou falha. Então, no segundo momento, né, dessa fala, quero dizer ainda que essa ideia de funcionalismo ela vem não apenas nessa associação do Deleuze com o Guattari, mas da maneira muitas vezes peculiar, na qual o Deleuze toma, desde alguns seus textos iniciais, alguns temas da filosofia. Nesse contexto, as categorias, né, essas categorias que eu falava agora há pouco, erro, desvio, falta, né, por exemplo, já são tratadas na chamada reversão do kantismo, desenvolvida pelo Deleuze nos seus textos antes, né, da Capitalismo e Esquizofrenia, e, segundo Deleuze, iniciada por Nietzsche. Então, muito antes do Antiédipo, Deleuze já vai tomar o desvio, a contingência, no contexto ético-político, que é também aquele do funcionalismo. Então, ele vai estar às voltas, né, com questões sobre o planejamento, por exemplo, sobre o planejamento e a ação. Vai tomar o desvio não como um acidente a ser evitado, mas como parte necessária de um processo que se busca induzir. Além disso, em sentido mais forte, o acaso não somente é elemento necessário do processo, como deve ser mesmo considerado como seu princípio. Então entra em cena um vínculo entre o conceito de ação, agência, de que a gente já falava, e a contingência implicada no conceito de criação. Essa questão é bem expressa por Deleuze, sob outra formulação, numa palestra, né, de 1956, que é esse que é fonder, o que é fundar, o que é o fundamento, em que o Deleuze vai dizer como a filosofia pós-kantiana rejeita o mecanicismo. Não só rejeita, né, uma certa concepção de uma linha causal, né, do tempo, rejeita também o vínculo necessário entre Deus e o conceito de criação, que é um pressuposto metafísico comum, sobretudo no início da modernidade. Nesse ponto, né, inclusive é interessante notar, nessa fala do Deleuze, que é esse que é fonder, a ausência do famoso anti-hegelianismo de Nietzsche à filosofia, né, de 1962. Hegel é, na fala de 56, citado sob luz positiva, no sentido de que a filosofia sistemática de Hegel, como a de Schelling, é evocada como aquela que substitui o sentido divino da criação pela ideia de sistema. Afirma Deleuze, e aí é uma frase dele na palestra, né, que o conhecimento absoluto é conhecimento deste mundo aqui. Apropriando-se da ressignificação pós-kantiana, né, da imaginação transcendental de Kant, vai dizer lá o Christian Kerslake, no seu Immanence and the Vertigo of Philosophy, Deleuze vai tentar fundar uma teoria da finitude constitutiva, em que se baseia uma filosofia da imaginação, a título de uma ressignificação da imaginação transcendental kantiana. Nesse caso, a potência de criação e a constituição ontológica é internalizada na própria finitude, o que torna o infinito uma qualidade do próprio finito. Esse é também já um tema que acompanha o Deleuze desde 1953, né, no livro dele sobre Hume, Empirismo e Subjetividade, em que se pergunta a Hume, né, na voz de Deleuze, como o espírito se torna uma natureza, ou ainda, como a repetição se torna uma progressão e mesmo uma produção, e ainda, como a imaginação se torna verdadeiramente constituinte e criadora. Em outras palavras, problema de como é possível que se crie algo a partir da simples repetição da matéria. Tema este abordado por Hume, de acordo com o tema das leis gerais, né, e até necessárias, que são derivadas justamente pelo espírito da simples repetição de objetos. Só que o tema é ampliado pelo Deleuze nos seguintes termos. Se o infinito é um atributo do próprio finito, sem que haja transcendência, em sentido absoluto, a criação pode apenas se desdobrar como produto de um movimento de repetição, ou ainda de dobras e redobras de uma mesma imanência sobre si mesma. A imanência retorna sobre si mesma. A imanência se torna, ela mesma, um movimento de eterno retorno sobre si mesma. E nesse processo produz a criação e diferença. É justamente o tema abordado pela primeira vez no livro sobre Hume, mas que vai ser sistematizado pelo Deleuze só em 68, diferença e repetição. Isto é, em que medida a repetição produz diferença. Em que medida a criação não é a qualidade da transcendência, mas o elemento de uma finitude que deriva o novo dos limites internos da própria imanência. O problema do eterno retorno, também o problema do conceito de repetição. Em Qu'est-ce que fonder, Deleuze escreve ainda que eterno retorno funda uma concepção de repetição em dois sentidos. Primeiro, ela é cosmológica, porque você tem uma teoria do devir, né? O real como devir. E sendo a identidade, né, o ser, o que indica estabilidade em oposição ao devir, um recorte ou fotografia desse devir. Ainda em Nietzsche a filosofia, o devir ele é acompanhado pela centralidade da noção de valor
Se o ser é um recorte do devir, é irrelevante a tentativa de determinar uma superioridade de um valor ou de outro. A consideração de valores particulares é substituída pelo signo mais geral da forma valor, né, do conceito valor, que ganha uma realidade metafísica própria. Nessa ressignificação, né, que implica também uma mudança na moral, na concepção da moral, é a força ou a intensidade de um valor aquilo que delimita seu caráter decisivo. Nessa linha, e também quer se responder, Deleuze identifica o segundo aspecto do eterno retorno. Além do aspecto cosmológico ou ontológico, um aspecto psicológico. Qualifica justamente a natureza do retorno. É a intensidade, como elemento objetivo do valor, em sentido ontológico ou cosmológico, que força seu retorno na imposição de uma vontade de poder, que é, né, a parte psicológica, justamente, da criação e transformação. Para bem ou para mal, somente o que é intenso retorna. Depois de indiferença e repetição, a concepção do eterno retorno deixa esse escopo, né, que é um dualismo entre mente e natureza, e se torna a imagem de uma diferença tomada a um só tempo, né, tanto como ontológica quanto ética. Eterno retorno reverte, então, o kantismo, no sentido de que a lei do retorno do intensivo delimita não apenas uma tendência da matéria, como também uma nova lei ética em que a ação livre é definida igualmente por sua intensidade. E aqui, eu queria citar um outro texto, né, que é de um comentador do Deleuze, o François Jurabishvili, no texto de 98, Deleuze e o possível sobre o involuntarismo na política, né, ele vai colocar que a diferença é sempre uma avaliação, ou ainda um patos, um instrumento de uma tipologia dos modos de existência imanentes, das maneiras concretas de viver e de pensar. Aí acabou a citação dele. Para Jurabishvili, a política deleuziana se baseia não na concepção voluntária de ação, né, nesse eixo que a gente está discutindo, focado na figura do sujeito, mas no modelo de uma ação involuntária. Acabou? Não, tá. Nesse caso, escreve Jurabishvili, o objetivo principal da agência política não é a realização de uma possibilidade pré-concebida em idealidade, né? Não é um cenário ideal que você pensa e tenta colocar na prática simplesmente. O objetivo da agência é a criação do próprio campo de possíveis. Remete à matriz genética da experiência, mais uma vez. Nesse sentido, outro nome para o involuntarismo é o que chamamos aqui de funcionalismo. O termo avaliação indica justamente o privilégio dos meios que permitem certa abertura no tempo, né, em favor dos novos possíveis. Isso implica que, no contexto hipotético de uma ação planejada, o resultado nunca será idêntico ao planejado inicialmente. Essa caracterização é insuficiente, ainda porque o funcionalismo implica não a impossibilidade de uma ação planejada, mas sim certo modo pelo qual devemos lidar com o próprio ato do planejamento. Isso é, o modo pelo qual o planejamento estabelece certa relação com outras determinações do conjunto que constitui a própria ação. Do ponto de vista prático, né, se é que dá para falar assim, trata-se de uma transição relativamente simples, né, entre um modelo voluntário e um funcionalismo. No voluntarismo, há duas grandes determinações, molares, o possível e sua realização. No funcionalismo, há também ainda o possível e sua realização. Mas a relação entre esses dois polos se processa de modo completamente distinto. Isso porque já se parte do reconhecimento de que essas duas determinações iniciais são insuficientes para se chegar no objetivo final. Pois o objetivo final é concluído somente levando em consideração variáveis do processo que ainda não foram postas inicialmente. A diferença entre voluntarismo e funcionalismo é que esse último toma contingência como a condição da prática. O possível não serve então para ser realizado por inteiro, da forma como foi inicialmente colocado. Ele serve para catalisar a emergência de outros possíveis, que desenvolvem e estendem uma forma inicial, ou até mesmo a transformam completamente, ou até eliminam por completo. Retomando a imagem deleuziana de um sujeito larvar, a ação mais eficaz nesse caso, então, é aquela que consegue ser mais flexível, né? Ou seja, consegue se estender mais o escopo dentro do qual ela consegue se modificar. Flexível no sentido de que ela consegue mudar mais facilmente de forma para se acomodar a outros elementos. Mecanismo que circunscreve os limites dentro dos quais uma organização se sustenta ou se quebra. E parte, então, do reconhecimento prévio da indeterminação incontornável de certos pontos do processo. Ou seja, há um esforço de se preparar, paradoxalmente, para a existência de algo em relação a que não se pode se preparar. Além de mais flexível, o funcionalismo é também mais rápido. É menor o tempo entre a percepção e a resposta a um eventual bloqueio, de forma que ele não comprometa gravemente a organização como um todo. Aí entra aqui o tema do antiético da velocidade, né, em que Deleuze e Guattari vão dizer
que o complexo de Édipo ele é um conjunto de formações reacionais, resistências, bloqueios e couraças, cuja destruição não vem com suficiente rapidez. Então a destruição ela precisa ser rápida, porque toda a questão do processo é até onde se consegue criar determinações para que o fluxo continue passando de tal maneira. Quanto mais flexível uma organização, mais rapidamente ela pode responder a fenômenos de bloqueio de fluxo, de tal modo que a própria organização não seja ela mesma destruída completamente no processo. A avaliação, nesse caso, mais uma vez, organiza o que tem potencial para abrir ou para fechar o campo de possíveis, né? Ou seja, o que permite a passagem do fluxo. Então, para resumir, a ação no eixo do funcionalismo é mais flexível, pois já parte do pressuposto de que todo esquema de ação anteriormente pensado permanece incompleto até o momento mesmo de sua realização. Porque se pressupõe que a realização ela vai ela mesma erigir, né? E aí, por exemplo, novos arranjos de desejos, ilusões, fantasias, como eles dizem, fantasmas de grupo, grupelhos, elementos contingentes que vão servir eles mesmos como outros polos essenciais do processo em curso. Sem a contingência não se tem, portanto, acontecimento, porque a contingência é a matéria do acontecimento. Ele não se chega a se efetuar por completo. Funcionalismo também é mais rápido, pois tem maior capacidade de criar diferenciações ao redor dos quais o sistema se reorganiza, o que permite também sua maior longevidade. Então, para resumir um pouco, né, acabando, nesse caso, a possibilidade e a realização são simples polos arbitrariamente definidos de um plano de organização cujo verdadeiro objetivo é simplesmente fazer com que passe determinados fluxos de tal maneira. Então, se a imagem da possibilidade serve para alguma coisa, é para acelerar processos que levem à criação de novos possíveis, dado que são estes possíveis que vão desenhar o plano do evento em curso. E aí vai, como diz o Deleuze lá no Diferença e Repetição, né, o eterno retorno ele implica uma crença no futuro, porque a partir do eterno retorno está colocado que o futuro segue necessariamente, só que não está dada a configuração a ser tomada pelo futuro. Em outras palavras, a suposição de uma capacidade criativa do ser não diz nada ainda sobre que tipo de relação será constituída por essa capacidade, pois a necessidade da diferença não determina o modo como pode, de facto, desdobrar-se a própria relação diferencial. Não é, portanto, possível que se encontre determinado, o virtual é que determina o possível. O possível por si só é indeterminado. A diferença ou o desejo é que é determinado. Acabou. É isso. Obrigado. Deixa eu ver se está ligado. Está ligado. Enfim, boa tarde para todo mundo, né? O que eu vou tentar apresentar aqui é sobre a questão da burocracia, né? E a escrita, né? E a questão minoritária em geral, né? Ali no Deleuze e Guattari, mais especificamente, né? Naquele livro ali que eu acho muito interessante, né? Que é o Kafka por uma literatura menor, né? De 75, que ainda que não seja oficialmente parte do projeto Capitalismo e Esquizofrenia, né, eu acho que ele tem um certo papel ali, meio de um certo condutor, uma certa disparação de efeitos ali, que parece levar um pouco da teoria do antiédipo, né, para a extensão ali do meu Platôs, aí cada um que tem a sua interpretação, né, se é uma outra coisa diferente do antiédipo, ou se é simplesmente uma amplificação do que já estava ali, né. E, a meu ver, isso que eu vou falar, né, eu acho que tem a ver com uma parte ali do que eu estou tentando fazer na minha pesquisa, né, que é ver o desenvolvimento ali da teoria sobre o molecular, né, passando, por exemplo, pela biologia, né, que ele leu muito o Jacques Monod, né, também aquele outro François Jacob, né, o pessoal ali que estava iniciando a biologia molecular ali nos anos 60 ali da França, né. E aí a minha ideia um pouco ali, né, do qual essa apresentação tem a ver, né, é a questão de que me parece que o minoritário ele sai um pouco desse discurso que o Deleuze está fazendo antes ali no antiédipo, né, sobre o molecular, né, mas que ele vem acrescentar coisas que não estavam tão claras para eles dois ali no próprio antiédipo, né, ou seja, e aí talvez ressoando um pouco com o que você está dizendo aí também, né, com o que o Gabriel estava falando agora, né, pelo menos segundo a minha compreensão, né, ou seja, que agência é essa que a gente está falando, né, ou seja, quem é que age, como age, né? E com que motivos, enfim. Ou seja, a gente ainda está falando em sujeito, ou a gente está falando em agenciamento, a gente está falando em conjuntos técnicos, enfim. E aí entra a questão do Mark Fisher também, né? Ou seja, se pensar a questão da burocracia e tal. Aí, enfim, para a gente entrar finalmente aqui,
A minha questão é o quê, né? Eu acho que tem uma coisa muito interessante ali que acontece cronologicamente ali no meio do livro do Kafka para uma literatura menor, né? Que é aquele capítulo 6, né? Que é o capítulo sobre a proliferação das séries, né? E que ali você tem basicamente uma teoria sobre a burocracia, ainda que não seja exatamente uma teoria nesse sentido grandiloquente, né? De uma coisa, sei lá, weberiana, né? Não chega a ser um Weber, mas enfim, você tem um esboço ali do que ele entende como burocracia, né? E o que eu acho curioso ali é que ele começa a entender burocracia como algo praticamente idêntico ao desejo, na medida em que ele está agenciado, ou seja, na medida em que ele está numa certa engrenagem, né? Na medida em que ele está num certo funcionamento, e ou seja, principalmente, né? Como uma distinção em relação ao que ele diria que seria um desejo abstrato, né? Ou seja, ele está dizendo, burocracia não é um desejo abstrato, e nesse sentido não é também um desejo transcendente, e nesse sentido também as pessoas que leram o Kafka até aquele momento, segundo Deleuze-Guattari, entenderam mal o Kafka, né? Ou seja, entenderam o Kafka com uma questão de teologia negativa, ou uma questão de uma lei transcendente, né? Ou a questão de uma culpa, né? Ou a questão do pai, né? Você tem a carta ao pai, obviamente, né? Só que aí o Deleuze-Guattari, eu acho que eles fazem esse movimento perverso ali, que eu acho profundamente divertido, até que ele diz que o Kafka ri, né? O Kafka não é um autor da lamentação, né? Ou seja, ele fala que, na verdade, é o contrário, né? Ou seja, Kafka está expressando, de certa maneira, um certo humor do próprio inferno, da burocracia, do próprio inferno, que essas forças, como ele fala, essas forças diabólicas, essas tendências diabólicas que estão surgindo aí, seja no ele fala ali, né? Seja no capitalismo, né? Seja no totalitarismo, né? Pensando ali a Segunda Guerra e tal, né? O período entre guerras, ou seja, como é que é? Esqueci o outro que ele falou, mas enfim, não importa. O ponto a burocracia seria, de certa maneira, o nome desse processo, vamos dizer assim, de procedimentalização da realidade, né? Ou seja, da realidade cotidiana, etc. E tal. E, né? Aí, por exemplo, aí você pega o Mark Fisher, né? Que é um autor que pensou muito, Deleuze-Guattari, desde ali da tese de doutorado ali dele, na esteira ali do que hoje a gente chama de aceleracionismo, né? Ali do Nick Land, né? A Sally Plant, né? O pessoal ali da Universidade de Warwick, né? Uma espécie de enclave continental ali na Inglaterra, vamos dizer assim, né? Nos anos 90 e tal. O pessoal ali que estava pensando na questão da cibernética, né? Uma espécie de uma unidade de pesquisa de cultura cibernética, vamos dizer assim, né? E se você pensar, né, anos 90, né, você está naquele momento de deslumbramento com o que viria a ser, né, a internet, né, a web em geral, né, então toda essa questão de o que vem por aí, né? E aí eu acho que o Mark Fisher ele deixa muito claro isso ali no Realismo Capitalista, né? Aquele livro ali, se não me engano, é 2009, não sei, agora eu esqueci, 2011 por aí. 2011, né? E que ele fala o quê, né? Ele fala que, de certa maneira, o telemarketing, né, é a fenomenologia política do capitalismo tardio, né? Ou seja, o telemarketing ele meio que se tornou a forma do controle, vamos dizer assim, né? A forma do controle e a forma de acelerar certos processos de dominação ou, inversamente, de desacelerar certos processos de resistência ou de formação de sujeitos coletivos, de formação de agências, né? Como a gente está pensando aí, né? Ou seja, acho que ele põe ali, né? Ou seja, essa questão de que, a meu ver, já está ali no livro sobre Kafka, do Deleuze-Guattari. Ou seja, quando o Deleuze-Guattari estão se referindo a uma série de... eles repetem uma série de vezes isso, né? Ou seja, de que a literatura minoritária ela é capaz de desterritorializar, de certa maneira, esses agenciamentos burocráticos. Né? Por quê? Aí entra exatamente o que eu estava tentando dizer nessa apresentação, né? Ou seja, de que eu acho que existe existe um certo espelhamento da transição que o Simondon faz, né? O Simondon é um autor que influenciou muito a metafísica do Deleuze, né? Eu acho que existe um espelhamento do que o Simondon, o que eu chamaria que o Simondon está dizendo ali, que é a reversão da angústia ou da ansiedade, como você quiser traduzir angoisse, né? Da angústia em experiência do transindividual, né? E haveria uma espécie de passagem disso, né? Uma espécie de reversão imanente dessa experiência ali no Simondon, né? Ali a individuação à luz das noções de forma e informação, né?
58. E, a meu ver, isso aqui está espelhado no que é a experiência minoritária, segundo Deleuze-Guattari, né? Ou seja, eu acho que o que Kafka está experimentando quando ele está escrevendo e quando ele está vivendo ali como alguém que trabalhou com seguros de acidente de trabalho, né? Ou seja, alguém que está ali entre os enunciados jurídicos e as máquinas, e aí até no sentido também de senso comum de máquina, né? Ou seja, você tem máquinas que os operários estão trabalhando e eles mesmos como engrenagens dentro desse processo que está enredado nessa transversal entre o que é o regime, como ele gosta sempre de dizer, do agenciamento, né? Todo esse regime de relações entre corpos, né? O agenciamento maquínico, e o agenciamento coletivo ali das próprias enunciações, né? Ou seja, o Kafka, de certa maneira, ele teria tido essa intuição do funcionamento maquínico desse processo, né? Ou seja, o fato de que os próprios enunciados, né? E aí dialogando com a tradição marxista, né? Os enunciados eles não são meramente fenômenos ideológicos, né? Não são meramente superestruturas, não são meramente epifenômenos em relação à infraestrutura material, mas, né, visto de outra maneira, eles são elementos que intervêm diretamente no processo de produção do que é a máquina social ali no vocabulário ali do antiédipo, né? Ou seja, o Kafka estaria vendo ali como, se você pegar o processo, vamos dizer assim, né? Se pegar o processo, ou o castelo, se quiser, né? Você tem ali uma concepção em que o tribunal não é o local do tribunal, né? Ou seja, o tribunal não é um prédio, né? A instituição não é um prédio, né? Ou seja, a justiça ela é simplesmente todo o agenciamento social na medida em que ele funciona de uma certa maneira, na medida em que ele tem uma certa contiguidade, né? Aí é interessante esse capítulo 6 ali, né? Porque ele está sempre se referindo a essa questão de que e aí dialogando com Foucault, né, que tinha publicado pouco tempo antes o Vigiar e Punir, né, de que a lei não é transcendente, né? Ou seja, na verdade você tem um funcionamento microfísico, né, de contiguidades, de séries, e aí por isso proliferação de séries, né? Ou seja, você tem repartições de escritórios, você tem uma série de divisões molares e aí fica interessante, que eu acho que é o twist ali da perspectiva do Guattari, de que a burocracia não é só uma questão molar, né? Ou seja, a burocracia não é só uma questão de endurecimentos do funcionamento do desejo, né? Ou seja, se a burocracia já é imediatamente desejo, significa que ela já é imediatamente também uma questão molecular, né? Ou seja, você tem imanente à regra, você tem a fuga da regra, né? Ou seja, você tem. E aí você pode pegar o vocabulário, por exemplo, do meu Platôs, né? Ou seja, de que você sempre tem uma variação contínua, né? da forma, né? Ou seja, se a forma, e aí em toda essa discussão biológica ali, né? Se a forma é uma resultante tardia de processos moleculares, né? De populações genéticas, de simbioses ambientais, né? de devires da história, etc., se ela é uma resultante disso e não o princípio do processo, né? E aí forma você pode estar se referindo à identidade, simplesmente, né? Se quiser trocar o termo. Se a forma é tardia em relação a isso, então a própria lei, ela se a gente quiser falar em estilo simondoniano, né? A lei ela é a resolução de uma problemática na medida em que essa problemática não se reduz a essa resolução, né? Ou seja, essa resolução ela não cancela o pré-individual do qual ela surgiu, né? Ou seja, você tem certas, vamos dizer com o vocabulário do diferença e repetição, né? Você tem certas atualizações, né? Você tem o mundo, tem corpos, tem realidades individuadas, com qualidades, né? Com extensões, etc. E me parece que o que Deleuze está pensando ali na esteira do Simondon é justamente que tudo isso é muito tardio, né? Ou seja, tudo isso é um certo resultado de certos processos diferenciais, de variáveis, de elementos, etc. E esses resultados não cancelam essa realidade pré-individual, né? Esse campo de relações e forças, etc., né? E aí, quando você pensa burocracia, você está pensando o quê, né? Do ponto de vista técnico, né? Você está pensando uma série de elementos, né? Maquínicos, né? Você está pensando em computadores, papéis, arquivos, você está pensando em trocas de informação, né? Que, segundo o Simondon, são justamente o suporte e o símbolo do transindividual, né? Ou seja, e aí o que é transindividual, né? Para eu finalmente fechar aqui qual é o centro da questão, né?
que eu tinha selecionado aqui uma coisa, deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu acho que esclarece essa questão, né? Porque aí eu não estou encontrando aqui, mas enfim, o que importa qual é a distinção que está sendo feita aí, né? O que ele está chamando de transindividual aí, assim, pedagogicamente, né? Eu acho que é o quê, né? Você está pensando o pré-individual, né? Que no Deleuze vai ser o virtual, né? Na medida em que ele está constituindo o coletivo, né? Ou seja, na medida em que ele é retomado por esses indivíduos, né? Que vão coletivamente constituir o coletivo, né? Ou seja, o coletivo ele vai nascer de um processo que não é nem exatamente individual, nem exatamente coletivo, justamente porque ele está nascendo aí, né? Ou seja, ele não é nem uma coisa nem outra, mas ele é essa coisa que é anterior ao próprio interno e externo, né? Ou seja, ele é esse processo, esse campo de relações e forças e informações, né? Que justamente por ser anterior à individuação não é nem interno nem externo, né? E aí fica divertido a coisa, né? Fica muito divertido. Por quê? Porque aí você consegue pensar, segundo Simondon, você consegue pensar trocentas coisas, a espiritualidade, você consegue pensar a arte, você consegue pensar a linguagem, você consegue pensar a informação, etc. Né? Ou seja, você consegue pensar, né, por exemplo, uma vibe meio Gabriel Tarde, né? Ou seja, você consegue pensar processos de repetição, oposição e invenção que são irredutíveis, né, aos indivíduos constituídos e que também não são uma coletividade que já estava lá, né? Ou seja, eles são constituídos nessa relação. E eu acho que o que o Kafka percebeu ali, segundo o Deleuze e Guattari, é justamente isso, né? Ou seja, o transindividual como isso que excede os indivíduos ao mesmo tempo que prolonga eles, né? Ou seja, eu acho que essa é a tensão fundamental. Ou seja, você excede a si, mas você também se prolonga a si, né? Então isso cria uma imanência, né? Que no caso ali do Simondon, você tem a curiosa formulação de que é uma imanência e uma transcendência. Mas, a meu ver, do ponto de vista deleuziano, essa própria transcendência já é uma outra forma de imanência. É um certo fora em relação ao que você estava discutindo, né? Ou seja, você tem uma imanência e transcendência, essa tensão na experiência do transindividual, justamente na medida em que você está remetendo a esse elemento que não se define pelo indivíduo, né? Ou seja, se não se define pelo indivíduo e meio, se define por essa fase de ser que é anterior, que é o campo molecular de relações e energias potenciais, ou como você quiser chamar, né? Se é anterior, então não é nem interno nem externo. Isso permite uma conexão. E é por isso que o Simondon fala que existe uma significação da espiritualidade que se refere a essa relação, né? E aí, quando você está pensando a burocracia, né, do ponto de vista minoritário, né, para a gente finalmente chegar nessa questão, né, acho que o que a gente está pensando nesse caso é o quê? Assim, eu acho que não, como é uma questão abstrata, eu acho que não tem jeito de formular isso a não ser abstratamente, porque, como diz o Mark Fisher, né, a gente vive num mundo abstrato, né? Ou seja, a gente vive num mundo que as coisas são cada vez mais abstratas, né? O telemarketing, o funcionamento do capital, né? Então, eu acho que nesse sentido, a agência possível talvez seja as condições de catalisação de processos transindividuais, né? Ou seja, as condições de catalisação do que alguns autores nossos chamariam de, vamos dizer, por exemplo, de aumento da inteligência coletiva, né, da inteligência coletiva em geral, ou do intelecto geral, como diriam alguns, né, do aperfeiçoamento afetivo seria uma outra via, né, ou seja, você tem experiências coletivas minoritárias, né, que acelerariam uma catarse coletiva, né, um contágio, como alguns diriam, né, uma comunicação, enfim, que em vez de ser um convencimento por uma questão meramente de consciência, ou seja, não vai ser isso, vai ser uma questão de uma sedução pelo desejo, né, ou seja, você conseguir gerar efeitos sistêmicos, né, que aceleram processos de, vamos dizer, de resistência, de liberdade ou de alteração do próprio funcionamento do capitalismo, para você pensar outro paradigma, ou seja, para você pensar um paradigma em que, por exemplo, você possa assimilar o avanço da inteligência artificial e você, no mercado de trabalho, né, ou seja, você vai ter que pensar uma questão técnica aí, e aí talvez seja uma polêmica dentro do deleuzianismo, eu acho, né? Ou seja, no sentido de que aí sou eu dizendo, né? Assim, eu acho que você vai ter que pensar uma questão técnica, assim, não tem jeito, assim, não tem como ser só enfim, não tem como ser só let's go with the process, não tem como ser só isso, apesar de que vai ter que ser também isso, né? E eu acho que essa tensão que é muito delicada, eu não sei se eu saberia responder esse tipo de coisa.
né? Mas eu acho que, e aí tem outras pessoas que já pensam isso, né? Tem o Rodrigo Nunes aqui no Brasil, né? Tem outras pessoas, né? Nesse sentido de que você tem que aliar, de certa maneira, condições estruturais e programáticas de alteração da realidade técnica, e aí a gente pode estar falando de algoritmos, a gente pode estar falando desses processos que, nas redes sociais, estão acelerando experiências fascistas, justamente devido à criação de catarses coletivos ali, né? E você tentar desviar isso para outro lado, né? E aí por isso que eu acho que tem a questão da experiência minoritária, né? Por quê? Porque eu acho que a questão que ele põe ali no capítulo 2 do Kafka, né? É o quê? De que a literatura minoritária, né? A literatura menor, né? Ela realiza o devir minoritário no sentido de que ele é o devir de desvio em relação à forma, né? Ou seja, você descobre abaixo da experiência da angústia, né? Ou seja, da negação, da existência como problema, do impasse do indivíduo diante de uma monstruosidade sistêmica, né? Seria um pouco a angústia no Simondon, falando muito, muito porcamente, né? Você consegue passar disso para a experiência transindividual, né? Que é o que, segundo Simondon, né? Ele vai pegar, eu acho que esse exemplo é o que esclarece, né? Ele vai pegar a questão ali do Zaratustra, né? Do Nietzsche, né? Ou seja, você tem aquela cena do Zaratustra ali descendo para aquela cidade, naquela vila, né? E aí ele e é o que ele encontra ali, né? Ele encontra aquele equilibrista, né? Passando ali pela corda e toda aquela multidão. O equilibrista cai, né? A multidão deixa de estar interessada, né? Por quê? Eu acho que é justamente porque você tem uma ruptura das relações intersubjetivas de significação, né? Ou seja, aquele ser, né? Que é o equilibrista, né? No momento que ele morre, que ele cai no chão, ele deixa de ser relevante do ponto de vista da multidão, né? Porque a função que ele tinha naquela máquina acabou, né? Ele ou morreu, ou ele está agonizando, ele está naquela entrevida, como vai dizer aquele último artigo do Deleuze, né? Sobre o virtual, né? O criminoso, quando está caindo assim na morte, né? Você cria uma certa empatia por ele, justamente que é uma vida virtual, uma vida germinal, né? E aí eu acho que a experiência transindividual aí, que o Kafka, como minoria judaica ali do Império Austríaco, né? Eu acho que ele conseguiu experimentar isso justamente por quê? Porque ele passa por essa angústia, né? Ou seja, ele passa por essa angústia de ser uma minoria desterritorializada, uma língua que não consegue se expressar, não encontra suas condições de expressão nem no tcheco da área rural e nem naquele alemão comercial e abstrato ali de Praga, né? Não encontra, e ao mesmo tempo ele tem que falar, porque ele tem que falar de um povo por vir, cuja própria condição solitária dele como escritor, em vez de ser uma condição negativa, na verdade é uma condição positiva. E eu acho que é aí que é a reversão interessante. Ou seja, e aí você pode pensar um lugar do negativo no Deleuze também, né, se quiser. Né? Ou seja, você teria o valor, vamos dizer assim, o valor de uma experiência de angústia, de ansiedade, não simplesmente para você parar ou para você chorar, enfim, mas justamente para você pegar isso, se for possível, né? E você descobrir que abaixo das significações molares, você tem a experiência do molecular como excesso, que justamente como transindividual, né, prolonga o indivíduo e o excede, né? Então você tem a criação de uma comunidade, né, por vir, que não existe ainda, a não ser do ponto de vista de rastros de intensidade na literatura ou em outros meios de expressão, né? E esse meio de expressão, seja a música, seja o cinema, seja a literatura, seja a própria filosofia, né, ele, segundo Deleuze, né, e de um ponto de vista não idealista, né, tornaria possível uma aceleração, né, dessa comunidade por vir, né? Ou seja, na medida em que você tem uma atuação nesse nível molecular que permite a criação de uma coletividade. Mesmo, e aí que eu acho que o que... Deixa eu ver se está acabando aqui. Só aí para finalizar, né? E aí eu acho que o que é chave aí é que você consegue ter o horizonte possível de uma experiência de resistência ou de liberação, mesmo no inferno. Essa é a ideia, né? E se a gente estiver equacionando a vida atual com o inferno, e eu acho que eu estou, né? Eu acho que se torna interessante. Ou seja, você consegue pensar, mesmo na angústia da
absoluta terceirização da responsabilidade burocrática, que você não consegue nunca falar com ninguém. Você liga para Oi, para Claro, você não consegue falar com ninguém, porque é impossível. Não existe um controlador central. E esse é o problema meio psicanalítico que o Mark Fisher põe, né? Ou seja, você não tem um controlador central, mas a política continua funcionando como se houvesse, né? Então você culpa o presidente, você culpa a ONU, você culpa não sei quem, para o fato dessa experiência abissal da angústia, né? De um campo de relações que é totalmente impessoal, abstrato, monstruoso e, ao mesmo tempo, sistemático e eficiente. Ele funciona. Esse é o ponto, né? E aí, fica em aberto a questão, para finalizar, né? De talvez você ter essas experiências coletivas que são possíveis mesmo nesses meios técnicos atuais. É só isso. Então, por gentileza, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Alô? Tem uma pergunta para o Gabriel e para você, que eu esqueci o nome. Qual é o seu nome? Kaique. Tá, Gabriel e Kaique. Você falou de um involuntarismo, né, em oposição a uma ação voluntária. E, bom, dá para entender no sentido que uma ação voluntária, de certa forma, pressupõe aquilo que vai realizar, né, que é o campo do possível. Então, não tem espaço para contingência. O voluntário, por outro lado, o involuntário, né, por outro lado, vai se abrir a essa contingência justamente porque é aquilo que a gente não pode antecipar, né? Mas eu fico me perguntando, que é uma situação meio paradoxal na Santa Trindade do Deleuze, Spinoza, Nietzsche, Bergson, que é, então, quem que age no fim, né? O agente, o sujeito involuntário que vai sofrer essa ação que muitas vezes a gente fala é um virtual que produz algo novo, né? Então, o virtual é o agente e o novo passa por nós de uma maneira meio passiva, né? Quem que suporta essa ação? E eu acho que o transindividual que você trouxe é uma resposta, né, para isso, que é um indivíduo, um sujeito. O que eu quero dizer, eu acho que Deleuze ele critica muito o atual individual, o sujeito, mas ele não elimina a ação, o sujeito individual, ele reconstrói. E é aí que a gente chega na filosofia prática do Deleuze, né? Se a gente para só no virtual, dá uma impressão de que é um abrir mão, né? Sei lá, esperar pelo involuntário, ser passado pela contingência, mas é quem que está suportando isso, né? Eu queria, bom, é um comentário, mas também eu queria que vocês desdobrassem isso. Oi, tá ligado? Dá para ouvir? Então, a pergunta é muito boa, porque originalmente essa fala ela era maior, né? Mas é menos tempo aqui, né? No outro lugar é 30 minutos, aqui é 20. E a motivação era realmente autores. Tem alguns autores que identificam um Deleuze conservador, como você está falando. Eu não sei se você... Exatamente. Principalmente Badiou, Howard, tem outros também. Eu acho que é uma leitura que... E nessa linha que você está falando, né, o virtual como uma espécie de sopa primordial, alguma coisa do tipo, passivo, né? E, enfim, é um ponto de tensão, acho muito importante no Deleuze, coloca várias questões. E aí, talvez pareça um pouco que eu estou nessa direção, porque como a discussão era essa, então eu uso termos que remetem a essa discussão, só que a discussão não ficou colocada aqui. Então, eu concordo totalmente. Eu não acho realmente que o Deleuze queira eliminar o atual. Acho que realmente o que tá, apesar da problematização dele sobre a diferença, prioridade da diferença, prioridade do desejo, eu acho que é algo que ele coloca dentro de certas condições, mas lendo em letras miúdas e fazendo total sentido do que ele está dizendo, sim, o sujeito age, né? Sob certas condições, sob certo aspecto, mas tem o sujeito, claro. Ele próprio fala, né? Eu nunca profetizei a eliminação do sujeito, destruição do sujeito, não é uma questão para ele. É só uma ressignificação do sujeito, né? E, claro, sob certo sentido, eliminação e tal. Mas é isso, tudo é como se fala, como se coloca, como se trata da questão, né?
Enfim, eu enrolei muito, mas então, qual é a questão que estaria faltando aqui? Que eu coloquei no final, mas ficou pouco desenvolvido, que é a questão da determinação, né? A questão de que, quando eles vão falar que tipo, o que é determinado é a diferença e o possível por si só, o atual por si só, ele é indeterminado. Indeterminado porque é aquilo, é uma coisa por si só vazia, por si só não diz nada, não coloca nada, né? E aí, pela discussão da determinação da diferença, você vê que é isso, né? O potencial criativo no sentido forte da diferença, e aí talvez até uma pequena, aí eu não sei a minha leitura, mas talvez até uma pequena distinção entre o virtual e a diferença, pelo menos a diferença e repetição lá, como aparece como a Isabela ali até falou ontem, né? Aparece a questão da forma vazia do tempo, né? Da terceira síntese do tempo, então a diferença como uma ruptura, como um ponto de criação, um ponto em oposição a você ver o virtual no Deleuze como uma espécie de mar, né? Contínuo, só que você chama de um mar de diferença em vez de um mar de qualquer coisa, né? Enfim, não sei se eu respondi. É uma questão difícil, né? Eu acho que não sei, porque quando eu tento levar a sério essa questão, né, eu acabo chegando em umas abstrações assim, e aí eu nunca sei de que maneira você poderia resolver isso. Aí eu estou sendo sincero, né? Você poderia resolver isso dentro do deleuzianismo, sabe? Se existe esse ismo, né? Acho que não existe esse ismo, mas enfim. Porque eu acho que o Deleuze ele parece, e aí talvez ressoando um pouco a tua apresentação também, eu acho que ele, se eu entendo bem, né, parece que o Deleuze ele dá certas condições. Eu gosto de falar com aquele termo biológico, né, catalisação, né? Ou seja, você dá condições de catalisação de certos processos que aí depois, quando eles se atualizarem lá nas pessoas e nos grupos, né, aí eles eventualmente vão se organizar, vão criar sei lá, um partido, ou então não vão criar partido, vão criar, sei lá, qualquer tipo de organização, né? E aí essa organização vai lá e vai tomar o poder, ou ela vai modular o que já existe, alguma coisa assim, né? E aí, e aí agora, falando bem do Deleuze, né, eu acho que talvez seja um ponto positivo, né? Ou seja, ele está sendo até humilde, eu acho, né? Do tipo, eu não tenho um programa, né? Parece que ele está dizendo, eu não tenho um programa, mas eu tenho, né, aqui na filosofia, né, parece que ele está assim, aqui na filosofia eu tenho certas condições, a meu ver, né, de catalisar certos processos, vamos dizer, transindividuais, coletivos, etc., que, vamos dizer, vai se contagiar, vai se propagar, etc., e isso talvez vai alterar as condições técnicas e políticas e econômicas e tal, né? E aí eu queria trazer um autor um pouco abstruso, assim, mas que é o Joel de Rosnay, eu acho que é assim que fala, que ele tem um livro chamado A Sinfonia do Vivente, né? E aí eu achei muito interessante, até meio psicodélico, né? E o Deleuze é psicodélico, né? Então tem tudo a ver. Enfim, né? Nesse sentido de que, assim como você tem uma epigenética, você também tem uma epimemética, né? Ou seja, se você, na epigenética, você tem uma modulação do código molecular, né? Dos ácidos nucleicos, do DNA em geral, né? Você tem já na epigenética a capacidade de uma modulação da determinação, né? Ou seja, você tem, como diria o Jacques Monod, né, sempre uma oscilação entre o acaso e a necessidade, né? Ou seja, você tem a evolução biológica gerando acasos na mutação genética ou nas condições ambientais, e ao mesmo tempo você tem necessidade. Por quê? Porque o DNA se replica, ele gera proteínas, ele gera toda a estrutura comportamental, funcional e estrutural, né, do organismo, e aí você pensa, então é um determinismo genético, se você olhar a biologia molecular. Só que ao mesmo tempo não, porque você tem, hoje em dia, tem epigenética, você tem ecologia, você tem etologia, que o Deleuze adora, né, com o Huxley e tal. E aí, o que esse Joel de Rosnay fala? Ele fala, você também pode ter uma epimemética, né? Ou seja, você tem, se você quiser usar esse termo, né, memes, ou seja, você tem essas unidades de replicação de ideias e pensamentos que ficam se propagando viroticamente no mundo, né, e agora principalmente com a rede social, né, você talvez teria uma condição de modular a expressão do DNA social, né? É claro que é uma expressão metafórica, né? Não é que você tem um DNA social, mas assim, se você chamar essa reprodução de memes, né, de ideias de DNA social, né, as instituições, as regras, então você abre a possibilidade de ver sob a forma variação contínua, né? E aí por isso que eu acho interessante que ele termina, o Deleuze e Guattari, né, eles terminam aquele postulado da linguística falando de sintetizadores, né?
da música eletrônica, né? E o que o sintetizador faz, ao que parece, né? Ou seja, você modula certos parâmetros e com esses parâmetros você chega no resultado muito genial, aparentemente, né? De que você consegue gerar vários timbres possíveis, várias formas possíveis, que até antes de você ter o sintetizador não existia, né? Você tinha que ter um instrumento para produzir fisicamente aquilo, né? E agora você, do ponto de vista do eletromagnetismo, você gera um instrumento que ele consegue mimetizar uma gama de formas, né? Então, ou seja, você consegue ter um pensamento da variação contínua, no fundo, né? E aí, para que serve tudo isso? Eu acho que serve o quê? Para você ter uma ética hacker, é isso. Agora, como vai fazer isso? Não sei. Aí tem que ver com o pessoal da computação e, enfim, sei lá quem. Certo. Mais alguma pergunta? O Bernardo, você falou do Estado, né? E dessa relação entre significante e significado. Você citou a ideia do grafismo, né, no Derrida. E eu queria te perguntar se faz diferença para você e se tem uma abertura maior à ideia de significância antes de pensar a relação entre significante e significado ou significação, né? E a segunda é se você não acha que é interessante, às vezes, abandonar algumas palavras que a gente utiliza e que tem um peso histórico, né? Acho que toda palavra tem um peso histórico e, às vezes, não é fácil carregá-la, assim, no tempo que a gente vive. E aí, em campos de saber-poder como o antropológico, a ideia do primitivo, por exemplo, ela não tem muito... Ela soterra, né? Ela comete o epistemicídio, ou leva ao genocídio, ou coloca na boca do outro, que é uma radicalidade na diferença, né? E quando se mostra como algo já previamente dado. Então, essa ideia do estado, da máquina, né, primitiva, ou de um momento primitivo para se chegar a um momento mais igrejeiro, mais formado, que é a ideia do Estado, ou da Igreja do Capital. Como é que você vê essa questão da palavra mesmo, histórica, nesse caso, primitiva? Duas boas perguntas. Eu vou responder a segunda primeiro, porque a primeira eu queria entender o que você quer dizer com significância, ou de qual autor específico você está falando. Mas sobre o segundo ponto, né, o terceiro capítulo do Anti-Édipo ele é chamado Selvagens, Bárbaros e Civilizados, como quase uma ironia, um sarcasmo contra a antropologia da época. Então eles não usam o termo selvagens como um conceito de selvagens, né? Eles estão justamente entendendo que essa periodização antropológica que perdurou até, digamos, metade do século XX de forma hegemônica, ela é uma periodização que ela não é meramente um saber inadequado dos dominantes. Ela é como o poder se estrutura da forma dominante, né? Do ponto de vista do capital, do ponto de vista do Estado, os povos colonizados são selvagens. Então, isso não é uma questão de a gente escolher qual palavra é mais apropriada. De fato, é uma palavra que carrega epistemicídio, carrega um passado colonial que deve ser criticado e que é ativamente criticado e combatido pelo Deleuze e Guattari. Mas eles usam essas palavras para mostrar: esse é o saber que o capital produz. Esse é o saber que o Estado produz. E para o Estado, essas pessoas têm essa significação, né? Então, não é uma periodização histórica que eles elegem como sendo adequada, né? É uma periodização histórica que eles veem que é assim que o capital escreve a sua própria história, né? Por isso que eu enfatizei essa questão de toda a história, ela é historiografia. E aí é nosso trabalho como filósofos, como antropólogos, como cientistas sociais, entendermos outras formas de escrever história, de fato. Mas para haverem outras formas de escrever história, é preciso que a gente entenda qual é a forma hegemônica de escrever história e produzir fugas a partir dela, né? Acho que o programa do Deleuze e do Guattari no capítulo 3 do Anti-Édipo é justamente de mostrar como a história universal do capitalismo é escrita
e mostrar as fugas a partir dela, né? Por isso uma história universal da contingência, né? Mostrar como essa contingência vai sendo organizada, né? Então, acho que a segunda pergunta eu responderia dessa forma. A primeira é qual... Quando você fala, né, ao invés de significante e significado, né, priorizar uma ideia de significância, o Deleuze e o Guattari vão ser fortemente críticos a essa oposição significante e significado, e eles vão justamente priorizar, né, o... Ai, meu Deus, como é que é o nome do querido? O Hjelmslev, ele mesmo. O querido Hjelmslev, né? Que vai justamente problematizar essa diferença, né? E essa transcendência de um para o outro, né? E esse arbitrário para pensar, né, a forma, né, os 4 polos, né? Forma de expressão e forma de conteúdo, e substância de expressão e substância de conteúdo, né? Então ele vai, né, desenvolver, né, de uma forma, segundo Deleuze, spinozana, uma outra forma de linguística, né? Quase que assim, um ultraestruturalismo, um pós-estruturalismo na linguística, né? Então, assim, esses termos de significante e significado eu também estou usando porque eu estou justamente falando sobre uma formação social onde era esse tipo de transcendência do significante que era o que predominava. E que é, de certa forma, o que predomina ainda hoje, né, no modo de produção capitalista, né? Onde você ainda tem, né, um regime significante que, óbvio, vai ter as suas franjas, vai ter as suas formas de desterritorialização, vai ter o seu regime pós-significante emergindo em uma série de momentos, principalmente com a grande desterritorialização neoliberal, mas, ainda assim, a transcendência do significante e a posição do Estado ainda tem uma predominância, e por isso que eu estou usando esses termos. Certo, obrigada. Dado o avançado da hora, então, a gente encerra essa mesa. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada.